Aumentar a produção de petróleo na Venezuela não é simples e custa muito dinheiro. Olha só, custaria cerca de 20 bilhões de dólares em 10 anos. Esse cálculo foi feito dias antes da captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Quem traz mais informações, quem explica toda essa questão para a gente é o Danilo Moliterno, que está aqui conosco no estúdio do CNN Money. Danilo, seja muito bem-vindo aqui conosco. Quero entender mais de você sobre essa situação. Por que tão caro? Por que tanto tempo, meu amigo? Boa tarde, Gustavo, e a todos que acompanham o CNN Money. Um prazerzaço para mim estar contigo na sua estreia aqui. Estava já assistindo, vendo você comandando esse navio aqui do CNN Money com muita maestria. Feliz de estar com você nessa. Muito obrigado. Vamos falar sobre esse assunto importantíssimo. Esse foi um cálculo realizado pela Wood Mackenzie, que é uma consultoria do Reino Unido, que começou a fazer esses cálculos mesmo antes de a gente ter este episódio importantíssimo, histórico, que é a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Em dezembro começou a fazer esses cálculos quando a gente ainda tinha aqueles exercícios militares dos Estados Unidos no Caribe que demonstravam que alguma coisa pode acontecer. Aí esse tipo de consultoria internacional de energia, claro, faz ali seus cálculos para dar para as pessoas que assinam as suas análises técnicas algum insumo, é claro, para investir. E aí ela traz esse dado importante sobre o quanto seria custoso, qual seria o investimento necessário para passar a produzir mais petróleo na Venezuela. E aí você já traz essas artes que são muito interessantes, mas eu queria dar alguns destaques para alguns dados para a gente ter um pouquinho mais de contexto sobre isso. Como você mencionou e trouxe naquela primeira arte, a Venezuela é o país que tem as maiores reservas ali potenciais de petróleo ao redor do mundo. 303 bilhões de barris é a reserva ali potencial, se não me engano esse é o dado exato. A gente está falando de cerca de 17% de todas as reservas globais de petróleo. A gente tem de um lado essa informação e do outro lado a segunda informação. Produz muito pouco, tem a maior reserva, mas produz cerca de 1% da produção global de petróleo. A gente está falando, no ano passado, de uma produção diária de cerca de 900 mil barris. Então, de um lado, uma reserva muito grande, do outro lado, uma produção muito pequena. Por quê? Especialmente por conta da delicadeza econômica que a gente viu nos últimos anos na Venezuela, que passa desde a deterioração dessa infraestrutura, ou seja, não tem refinaria para produzir esse petróleo, que a gente fala bastante sobre isso. O petróleo venezuelano, ele tem uma característica de mais difícil refino, ele é mais pesado, ele tem mais enxofre, ele tem mais metais, ele tem mais resíduos, então você precisa de uma refinaria mais complexa, você precisa gastar mais energia para refinar esse petróleo e, portanto, a gente tem esse processo em que, apesar de ter muita reserva, tem pouquíssima produção, isso é claro falando de maneira comparativa. E aí a gente tem esse grande game changer que é Donald Trump vindo a público após a captura de Nicolás Maduro e indicando, olha, vamos enviar as empresas dos Estados Unidos e de outros países para formar joint ventures na Venezuela, junto com a PDVSA, que é a estatal venezuelana, começar a gastar dinheiro ali, recuperar essa infraestrutura e começar a gerar dinheiro a partir deste petróleo venezuelano. E aí a gente entra de fato nessa análise. A gente pode dividir, Gustavo, ela basicamente em dois passos. A Wood Mackenzie indica que a gente teria basicamente duas etapas para essa produção acontecer. A primeira seria uma etapa mais simples, que seria de tirar essa produção de cerca de 900 mil barris por dia e levar a 2 milhões de barris por dia. Segundo a Wood Mackenzie, isso seria mais simples. Você nem precisa de muito CAPEX. Você, com alguns investimentos em termos operacionais, alguns ajustes, e é claro, caindo as sanções internacionais, o que é muito importante. A gente sabe que como poucas sanções podem complicar qualquer fluxo logístico de mercadoria, tirando as sanções, fazendo ajustes operacionais e alguns modestos investimentos, a gente já consegue, em 2 anos, fazer com que essa produção saia de 900 mil barris por dia e vá a 2 milhões de barris por dia. A segunda etapa ela é mais complicada, porque a gente tem muitas das refinarias importantes da Venezuela paralisadas e foram interrompidas especialmente no período pandêmico, ali entre 2019 e 2021. E aí você precisaria sim de um investimento para retomar a produção dessas refinarias. E aí eles trazem esse dado que é bastante interessante. A partir dessa barreira dos 2 milhões de barris por dia, para você elevar 500 mil barris por dia, em 10 anos você precisa de entre 15 bilhões e 20 bilhões de reais. Então é muito dinheiro, repito, dinheiro que nos cálculos e nessa projeção seria movido por joint ventures entre a estatal venezuelana, a PDVSA, e as petrolíferas dos Estados Unidos, que Donald Trump indica começariam a entrar no país para aí sim fazer esse grande investimento, que é um investimento necessário. A gente já vê muitas repercussões de consultorias, de especialistas, indicando que
não é uma conta simples você convencer as empresas a irem lá fazer um investimento de risco para essa operação, que não é uma operação simples de refinar esse petróleo venezuelano. É um petróleo, de fato, complicado de ser refinado. E aí uma última informação que é importante também, e você trouxe naquele gráfico, mesmo que a gente atinja esse ponto de produção de 2 milhões e 500 mil barris por dia, a gente ainda vai estar aquém daquilo que a Venezuela um dia já produziu. A gente está falando do comecinho dos anos 2000, quando a gente tem o início do governo de Hugo Chávez, quando a Venezuela produzia mais de 3 milhões de barris por dia. A gente viu isso cair bastante, atingir a marca dos 2 milhões de barris por dia lá em 2017, já sob Nicolás Maduro, e desde então esse volume só cai, especialmente pós-pandemia. Danilo Moliterno, você trouxe aqui um dado importante que é bastante complicado em termos financeiros, mas não só, também é complicado em termos de direito internacional, em termos viáveis aqui de legalidade dessa implantação de produção de petróleo na Venezuela. Mesmo que essa produção começasse hoje na Venezuela, estamos falando aí, Danilo, de décadas até que a gente atinja um nível de produção de petróleo que se torne competitivo no mundo comparado aos outros países que eu trouxe aqui nesse gráfico. Muito obrigado pela sua participação, Danilo. A gente segue aqui com a programação do CNN Money. Claro, eu te chamo aqui, eu te grito aqui, você vem correndo e me ajuda na cobertura. Muito obrigado, meu amigo.